Semana retrasada eu tinha um exame para fazer e depois tinha um oculista para fazer uma revisão dos olhos e aí confundi um horário com outro. E aí eu fui fazer uma análise aqui de como é que eu estou lidando com a minha agenda, né? Porque uma cidade pequena, eu sou uma pessoa muito disciplinada, muito rotineira, então as coisas que saem da rotina eu preciso anotar e lembrar, porque eu não lembro. As coisas que eu faço todo dia eu não preciso mais. E hoje, antes de começar o artigo, e ontem eu comecei a mexer, né, fiz assim uma espécie de revolução na minha agenda. Fui botando cores, separações, criando agendas separadas para poder me lembrar. Estava começando a botar aqueles papeizinhos, né? Falei, cara, que papelzinho, cara. O mundo digital chegou, né, pô? E aí então eu fui lá e comecei a arrumar a agenda e tal, e aí consegui arranjar um jeito, né, de olhar a agenda toda hora que eu acordo, botei aqui dentro de um jeito que eu sou obrigado a olhar a agenda e dar o destaque para as coisas que eu tenho tendência a esquecer. E aí eu sinto que isso faz parte de uma revolução. Toda essa leitura que eu estou fazendo, e esse artigo, uma espécie, né, é o terceiro artigo que a gente está analisando o livro da Dweck, o Mindset, a nova psicologia do sucesso, Carol Dweck. Esse é o terceiro artigo e eu estou vivendo, eu percebo que eu estou vivendo uma revolução na minha vida. Né? Uma das coisas que fez muita diferença foi a história da jogue fora uma coisa todo dia. Isso se transformou em arrume as coisas, aí a mente começou a se preparar, a olhar para casa e a partir dali todo dia tem um ajuste aqui em casa, todo dia eu faço uma mudança, todo dia eu faço um acerto. Ontem, quando foi assim no final da tarde, eu estava mexendo na agenda, fiz uma revolução na agenda. Coisas assim que a gente vai passando e tal. Então, assim, a coisa não para. Ah, não, eu já estou aqui, já resolvi. Não, não para, porque você sempre vai procurando e vendo buracos que você vai vendo que você tem, né? E a Dweck até fala, né, em relação a determinadas áreas da tua vida que você já está mais excelente e tem determinadas áreas que você é capenga. Não quer dizer, por exemplo, na coisa da aposentadoria, eu passei para advogada, para ela cuidar disso, porque eu realmente não tenho saco nem paciência para aquilo. Então, se você não consegue agir, terceiriza. Tenha capacidade de terceirizar, não fique querendo atuar onde você não consegue. E aí você terceiriza, e aí o esforço que eu fiz, toda vez que ela me pede alguma coisa, eu saio correndo e entrego para ela. Tira a identidade, faz isso, faz aquilo, vai. Eu vou correndo. Super proativo, mas na direção de que ela vai cuidar dos problemas. Então, assim, eu estou com essa leitura toda fazendo uma modificação muito grande na minha vida. E eu acho que é isso que eu quero que as pessoas tenham também. No momento em que você passa a refletir, no momento que você começa a entender que a mente precisa ser musculada. A gente faz pilates do corpo, a gente faz musculação, a gente caminha, mas a gente não faz o pilates da mente. O que aconteceu de bom ontem? E aí eu tenho tentado, ontem por acaso, foi um dia que eu não botei no negócio. Eu lembrei do que eu achei fundamental, mas não botei no celular. Mas eu quero sempre botar. E isso tem sido muito bom para mim. O que foi bom? As três coisas top. Pelo menos três coisas top. Aí toda hora que acontece, eu já digo, isso aqui vai ser top do dia. Então são coisas que não são... Arrumar a casa não é o importante. O importante é que a mente fica ligada em ver coisas que não estão funcionando bem. E aí, se você educa ela para isso, ela passa a fazer isso o tempo todo. Ela é um cachorrinho. E a partir daí você vai aprimorando e a sua vida vai melhorando. Fiz aqui uma análise, eu acho que o que está acontecendo aqui com esse livro da Dweck é que é como se eu tivesse assim, bom, agora deixa eu fazer a síntese da síntese de tudo que a gente tem lido, é como se a gente estivesse terminando, né? A gente, na verdade, está terminando a imersão, né, agora nesse mês,
E eu estou tentando, meio que me preparando, né, para fazer aqui um desfecho. Então eu estou comentando o livro da Dweck, mas eu não estou falando só do livro da Dweck, eu estou falando de todos os psicólogos 2.0, os renascentistas, tentando entender o que a gente pode tirar de suprassumo de todo o final. É como se a gente estivesse fechando a imersão. Né? Aí eu botei, Dweck faz parte do movimento global da defesa de paradigmas existenciais mais descentralizadores. Dei até uma sigla, coloquei uma sigla, que é a PEMD, Paradigmas Existenciais Mais Descentralizadores. Esse conceito, paradigmas existenciais, surgiu aí agora recentemente, que é quando a gente começou a trabalhar com o Ikigai, a gente começou a dizer, não, isso é um paradigma existencial. Quando a gente vai ver as propostas dos estoicos, são paradigmas existenciais. Como viver? Né? Poderia se traduzir aí no conceito de sala de filosofia de vida. Mas paradigmas existenciais é o conceito de cozinha, mais descentralizadores. Então, na verdade, a gente tem essa dicotomia que vai acompanhar o ser humano ao longo de toda a história. Centralização e descentralização. Isso vai flutuando conforme uma série de fatores, aumento populacional, mídias, né? Características culturais aí de algumas regiões, etc. Mas a gente está trabalhando sempre na civilização. Dentro do campo específico da psicologia, esse movimento ganhou o nome, na minha modalidade, de Psicologia 2.0. Então, os psicólogos 2.0 são esses que estão, de alguma forma, pegando algum viés e defendendo os paradigmas existenciais mais descentralizadores. O epicentro do movimento do PMD, dos paradigmas existenciais mais descentralizadores, vai na linha da defesa do sapiens mais mutante contra o sapiens mais fixo. No paradigma de centralizador, e isso não vale apenas para a civilização, isso vale para todas as situações, para todos os ambientes de sobrevivência, em que você vai defender centralização, você vai apostar no sapiens mais fixo e não mutante. Por quê? Se você coloca e diz assim, o sapiens é mais mutante, então eu posso fazer coisas diferentes, eu posso fazer modificações. Não, você não pode não, fica quieta aí. Fica quieta aí. Você é tal coisa, você é de tal casta, você não tem sangue azul, você não é nobre, você o teu QI é baixo, você tem problemas disso, problema daquilo. Então, você faz o quê? Você tira das pessoas a possibilidade delas se potencializarem. Isso faz parte do movimento centralizador, seja civilizacional, como foi o caso aí das últimas décadas, com a mídia de massa, em que isso foi estimulado porque a gente não tinha condição de fazer algo diferente, não tinha mídia para isso, aumentou a população, centralizou e aumentou então a ideia aumenta o paradigma do sapiens mais fixo, cresce, e é isso que a Carol Dweck está questionando, que a Angela, que o Watt está questionando, é que o Seligman está questionando, então está todo mundo questionando essa visão do sapiens mais fixo. Necessidade do aumento da taxa de proatividade contra a da reatividade. Ou seja, o que eu posso fazer? Aí vem, por exemplo, o Steve Covey, aquele livro que fez um sucesso enorme, que ele falou que ele trabalhou com a ideia do 7 hábitos da pessoa eficaz. Saia da zona de preocupação e entre na zona de atuação. Isso é proatividade. Os estoques falam disso o tempo todo. Dos estoques deu desdobramento, né, da oração da serenidade do ar, que abre e fecha todas as reuniões dos grupos de mútua ajuda. Serenidade para as coisas que eu não posso modificar, coragem para aquelas que eu posso, sabedoria para perceber a diferença. Saia da zona de preocupação, entre na zona de atuação. Olha só, se a gente fala de um mundo mais inovador, a não inovação é ficar na zona de preocupação, que rima, inclusive. Quando a gente fala em proatividade, a gente fala em
sair da zona de preocupação e ir para a zona de atuação. Aí a gente vem, né, também nessa linha, saída, passar para a singularização versus a pasteurização do sapiens. Incentivar o sapiens a se singularizar. E depois do esforço continuado contra a fantasia de sucesso fácil a partir de pseudos inteligências e talentos. E isso que eu achei interessante no Ikigai. E a gente ontem fez uma mentoria com o Fábio, e a gente está pensando em levar um projeto, né, que a gente vai acabar chamando de Ikigai nas escolas. Por que eu acho que trazer o Ikigai de volta é legal? Primeiro porque já tem uma comprovação de que aquilo ali é uma coisa que funciona, que leva as pessoas para uma felicidade maior, para uma longevidade maior. E basicamente o Ikigai é um paradigma existencial descentralizador, proativo, empreendedor, que tem séculos. Então a gente não está inventando a roda. A gente não está reinventando a roda. A gente está trazendo algo que funcionou e que faz parte dessa conversa que as pessoas estão tendo aqui. Aí eu fiz aqui uma nova visão necessária para entender os sapiens e a nova civilização. Fiz uma síntese. Se o cara me perguntar, né, pô, fala aí, qual é a síntese da coisa, né? Como é que a gente tem que olhar os sapiens de maneira diferente à civilização? Estamos aqui meio que fechando, né, aos poucos a imersão. Com o tempo, o sapiens foi se diferenciando das outras espécies pela capacidade de criar uma segunda mente. A primeira mais automática e a segunda mais reflexiva. Isso eu acho que eu peguei bastante do Goleman, né? A criatividade humana, ao longo da macro-história, pode ser explicada pela capacidade que temos de usar a mente secundária para repensar paradigmas armazenados na mente primária. Então, o Sapiens 2.0 precisa cada vez mais melhorar sua mente secundária. A mente secundária mais criativa nos permite ser a única espécie viva que cresce demograficamente de forma integrada. Outros animais precisam se dividir quando passam de determinado tamanho. Uma vez eu fui fazer um grupo da Alemanha, me chamou para fazer uma palestra, e eu falei desse crescimento, que os sapiens era a única espécie que crescia demograficamente. O cara levantou o dedo: e os ratos? Eu falei: os ratos crescem, mas não de maneira integrada. Em que você tem uma pandemia que começa na China e afeta todo mundo. Os ratos vivem em colônias separadas. Uma colônia pode morrer, a outra não. Mas a gente é codependente um dos outros. O níquel que vem de um tal lugar, juntando com o níquel que vem, com outro produto que vem de lá, dá um determinado tipo de produto que só pode ser feito se juntar tudo. Né? Aí eu botei a complexidade demográfica progressiva, porque a gente pôde aumentar a população, complexidade demográfica progressiva que explica a necessidade dos sapiens estar sempre promovendo revoluções da sobrevivência. E aí então a gente deixou de chamar de revolução midiática, que se iniciam com as revoluções midiáticas, ou seja, a revolução da sobrevivência, a revolução maior. A revolução da mídia é a detonadora da revolução da sobrevivência. Revoluções da sobrevivência, como fazemos agora neste novo século, nos levam ao aumento exponencial da demanda por singularização e pela responsabilização dos sapiens. Na verdade, é a junção do livro Civilização 2.0 com o livro Sapiens 2.0. Aqui está digamos assim, a coluna vertebral do que a gente está falando. Vou repetir: revoluções da sobrevivência, como fazemos agora nesse novo século, nos levam ao aumento exponencial da demanda por singularização e por responsabilização, que é o que explica todos os livros que a gente está lendo. O que as pessoas estão propondo? Se responsabilize para se singularizar. Por que isso? A única forma sustentável que encontramos para lidar melhor com a complexidade demográfica progressiva é descentralizando as decisões. Então, o Sapiens vai sempre na direção da descentralização progressiva. Ah, mas não teve centralização? Teve. Mas as centralizações são sempre exceções em determinados momentos conjunturais. Mas estruturalmente, se a gente for ver no longo tempo,
a gente vai responsabilizando cada sapiens para poder lidar com a complexidade. Que eu sempre falo, é o restaurante aquilo. Você aumenta o número de pessoas que vão comer e aumenta a velocidade que as pessoas precisam comer, o cara bota o prato lá na bandeja e fala, meu irmão, se vira, se serve aí. E aí o se serve aí tem a ver com essa característica. É a descentralização progressiva que explica o forte movimento em vários setores em defesa de paradigmas existenciais mais descentralizadores. Então a gente explica todo esse movimento que está havendo, desse jeito. Carol Dweck faz parte desse movimento em prol dos paradigmas existenciais mais descentralizadores. Bom, aí eu fiz aqui uma comparação, né? Botei, pegando esses caras todos que a gente está trabalhando, o que eles estão defendendo? Uma visão do Sapiens muito mais em processo e mutante do que fixo e definido, defesa do esforço e da disciplina para conseguir aumentar a taxa de sapiensidade, ou seja, cada vez sermos mais sapiens, quanto mais singularizados nós formos, mais sapiens nós conseguimos ser, a procura de propósitos de longo prazo para nos ajudar a lidar melhor com os problemas e atrações de curto prazo. Aí eu fiz aqui também uma boa síntese sobre características do Sapiens 1.0. Coisitivista, exogenista, reclamista, curto-prazista, pasteurizado, reativo e instagrante. Está aí a definição do Sapiens 1.0. Do 2.0, que a gente está propondo nessa direção. Legadista, endogenista, proativo, longo-prazista, singularizado e aprendiz. Essa é a nossa meta. Aí a gente tem que fazer o quê, né? Melhorando os filtros. A gente precisa desenvolver a nossa capacidade de filtrar. Para filtrar, você precisa ter essa visão de legado, que é o que o nosso querido Clay Shirky fala e a frase que eu coloquei aqui no artigo, né? Não temos um problema de excesso de informação, mas de filtros. E quando a gente fala de filtros, a gente está falando de quê? De ferramentas que a gente pode ter para que a gente possa, nesse mar de informação, nesse mar de escolhas, a gente poder dizer não, sim, não, sim. E é por isso que a gente precisa ampliar a mente secundária, ter uma visão de longo prazo, ter propósito, e aí vai toda essa linha de pensadores que estão trazendo aí, né, para que a gente possa lidar com essa complexidade. O que a gente traz, Bimodais traz de diferente, é que a gente tem a visão da civilização, consegue entender esse movimento, consegue perceber as coisas, e a gente então procura ajudar as pessoas a lidar melhor com tudo isso. É isso. O que vocês dizem? Bom, pessoal, estamos terminando aqui a 11ª imersão, entrando na 12ª. A gente vai começar agora em julho. O preço é 730 e você vai mergulhar na produção do livro Sapiens 2.0, como lidar melhor, como viver mais e melhor no mundo mais descentralizado, dinâmico e inovador. Nós vamos lançar esse livro em setembro. Você vai participar desse processo, vai entrar dentro de uma nova perspectiva, dentro do desenvolvimento da ciência e da inovação, que é o que a gente está trabalhando. Então, estou te convidando para participar e acho que você vai fazer um diferencial muito grande, tanto na sua vida pessoal quanto profissional. É isso. O que você me diz? Vamos embora?